Texto, irmãos, é um chamado à santidade na comunicação, alertando que a dificuldade de controlar a língua é o maior indicador da imperfeição humana e que o uso inapropriado dela é destrutivo e contraditório à fé cristã. Por isso nós vamos falar sobre a língua, o poder da língua. Nós sabemos que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo através da fala. Também aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então, sobre o poder da língua, eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, que o cristão pode ser disciplinado pelo que fala. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber mau juízo. Primeiro, ele se refere a presbíteros, diáconos, que ministram a palavra, mas se estende também a todo aquele que tem cargo de liderança na igreja, mas não só aos que têm cargo de liderança, mas a todo crente, porque todos devem ter essa mesma sabedoria, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Irmãos, todos nós somos responsáveis pelo que falamos diante de Deus. Tanto diante de Deus, como diante da igreja e diante do Estado. Se exercermos algum cargo de liderança no corpo de Cristo, nossa responsabilidade é dobrada. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por exemplo, a mentira de Gease, discípulo do profeta Eliseu, trouxe maldição sobre si e sua descendência. Vocês lembram a história? Vamos ver aí, segundo o livro dos Reis, 5:27. Observe ali, vamos ler? Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor e perguntou a Eliseu: de onde vem Gease? Vejam, o Naamã queria dar uma oferta e Eliseu disse: não, essa cura não é por dinheiro, é graça divina. Ele, não conformado, ele auxiliado do profeta, disse: não, eu vou tomar um dinheiro na mão desse cidadão. Então ele foi escondido e chegou lá, alegou que chegou alguém precisando de alguma coisa e tomou ouro e prata, roupas e coisas assim. Depois ele colocou em algum lugar e foi para dentro de casa. Aí o profeta perguntou: você foi a algum lugar? Vamos continuar, 26. Responde: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontraste? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Ele mentiu duas vezes, mentiu a Naamã e mentiu ao profeta. Então, que castigo severo aqui. Ele pega uma lepra, possivelmente parecia vitiligo, porque depois encontra ele junto com o rei, ele ainda é leproso, né? Mas, seja o que for que ele tivesse, era considerado leproso, e essa lepra ia passar para os descendentes, uma doença hereditária, né? Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Ele governa a sua igreja e sabe como temos usado a nossa boca. Ele conhece, ele sabe. Ele passeia no meio da igreja. Apocalipse 2, leiam comigo aí. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor
como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, e os achartes mentirosos. Falando da igreja de Éfeso, ele está simplesmente dizendo, eu conheço as tuas obras. Segundo o nosso texto da meditação, o Senhor afirma aplicar disciplina sobre os líderes e os liderados que não usam bem os seus lábios. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Ananias e Safira, por terem mentido quando apresentavam uma oferta fraudulenta. Vocês lembram desse episódio, né? O pessoal estava deliberadamente vendendo o imóvel e dando na igreja a verba. Ananias, para não ficar fora do grupo dos elogiados, eles também venderam o imóvel, porém reteve parte do preço da venda. Então, Atos 5:1 diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? A mentira dele foi descoberta, foi revelada no culto. Nós sabemos, ele continua, versículo 4, olha aí, ele não era obrigado a vender. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Você podia fazer o que quiser com o dinheiro. Você não era obrigado a dar. E como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Morreu na igreja por mentira. Diz que depois de certa hora, a esposa dele apareceu lá na reunião. Ela não sabia que ele já tinha tinha morrido e sido sepultado. Ele chegou, aí Pedro perguntou, chamou ela no canto e disse, vem cá, você vendeu por tanto o preço do campo? Ela aí disse, sim, nós vendemos por esse valor. Aí Pedro disse, olha, está vendo aqueles ali que levaram o seu marido? Vai lhe levar também, porque vocês combinaram a mentir a Deus. E ela morreu também na igreja. A mentira é terrível. Meus irmãos, não estamos isentos de pecar com os lábios. Muitas vezes o que falamos são pecados contra a doutrina, contra a ética e contra a imagem de Deus. Romanos 3, versículo 12. Vamos ler? Olha o que diz. Esse texto está falando do homem que está em Adão. O texto revela do homem que está em Adão. Porém, mesmo nós que estamos em Cristo, esses pecados podem se manifestar. Vejam então, presta atenção. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Aí observe a característica dessas pessoas que podem se manifestar em nossa vida. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Que comparação pesada o Senhor faz da língua humana. E nós somos humanos, ainda que redimidos, estamos nessa condição. Lembra que Pedro disse, ainda que todos te neguem,
eu não te negarei. Todo mundo pode fazer isso, eu nunca farei isso. Mas quando a empregada perguntou se ele conhecia Jesus, ele abriu a boca e disse, não conheço esse homem. Disse por 3 vezes, e na terceira vez ele jogou uma praga, eu não conheço esse homem. Mentiu com muita severidade, né? O que temos falado pode, por exemplo, desanimar muitos em continuar seguindo ou se aproximar do Senhor. Portanto, podemos receber juízo divino por este mal cometido, à semelhança dos espias que amaldiçoaram a terra prometida. Então, talvez alguém está se afastando do evangelho pelo que nós falamos para essa pessoa ou do que falamos acerca dessa pessoa. Os espias, por exemplo, 10 espias, falaram coisas terríveis. Aí, em Números 14:36, vamos ler aí comigo? Os homens que Moisés havia mandado espionar a terra trouxeram mais informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Calebe ficaram vivos. Quer dizer, mais de 600 mil homens não entraram na terra prometida por causa das palavras daquele cidadão, dos 10 homens. E por causa do seu pecado, eles tiveram uma praga, uma doença e morreram por causa do que eles falaram. Que Deus, irmãos, nos ajude a usar sabiamente as palavras que saem da nossa boca, para não sofrermos pelo uso inapropriado dela. Se acontecer no passado, acontece no presente, o nosso Deus é o mesmo, não mudou. A forma de disciplina pode se manifestar de outra maneira. Em segundo lugar, o cristão deve ter autocontrole no que fala. Leiam aí o versículo 13 e 4. Ora, boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes, batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Irmãos, para sermos abençoadores com nossas palavras, necessitamos controlar a língua. Versículo 3 aí. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Não deixe a sua língua coçar. Controle sua língua. Quando você estiver coçando, não fale mesmo. Não fale quando sua língua estiver coçando, porque vai sair o que não presta dali. Seremos sábios no falar se tivermos prontos para ouvir e falarmos na hora apropriada. Tiago nos recomenda, e acompanha aí comigo, lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Crente não pode ter língua grande. Crente tem a língua curta. E quando fala algo equilibrado, doce, que produz vida. Nós controlamos a língua, afastando-nos de todas as conversações que contrariam os princípios ensinados pela palavra de Deus. Seja dentro da igreja, com os irmãos, com os amigos, com os parentes. Quando aquela conversa não glorifica a Deus, se você não quer pecar, saia dali. Efésios 5:3, olha o conselho que o Senhor nos dá. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto,
qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Então ali o colega começou a falar sobre sexo de maneira pervertida. Olha, já é hora de sair daquele ambiente. Eles continuam dizendo, versículo 4, leiam comigo: não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas. Por isso, não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Nossa linguagem. Se usarmos as palavras de acordo com os princípios eternos, seremos cristãos disciplinados, vamos glorificar e agradar o Senhor pelo que falamos. É o nosso dever. Paulo escrevendo a Tito 2,8 diz: use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Você pode falar com classe, né? Prega com classe, fala com classe, a pessoa não encontra motivo para ridicularizar você e o Evangelho. Para tanto, necessitamos pedir sabedoria ao Senhor de como falar com os homens e com Ele mesmo. Tiago nos diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé e não duvidem do modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Então, nosso estilo de conversa revela nosso estado espiritual. O que nós andamos falando está revelando a nossa condição espiritual. Quando somos governados pelo Espírito Santo, nossa linguagem será sadia, se eu estou cheio do Espírito. Mas se somos controlados pelo velho homem, nossas palavras serão podres. Mateus 12:33, leiam comigo. Vocês só poderão ter frutas boas se estiverem uma árvore boa. Mas se estiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Tem um personagem que diz: foi sem querer. Às vezes não é sem querer, não, já estava ali para sair. E a gente precisa perceber que nas palavras há um indício de estado espiritual. Continua: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Está falando do interior. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Vamos cortar a língua? Porque diz que nós vamos prestar conta de cada palavra que falamos. Se somos uma árvore má, necessitamos ser salvos. Se na minha boca eu sou sal que não presta, eu preciso aceitar Jesus. Se como cristãos, eu sou um crente, temos pecado contra Deus e contra o próximo, temos de pedir perdão ao Senhor. Eu sou crente, mas eu estou vacilando. Nós precisamos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, inclusive aos nossos irmãos. 1 João 1:9. Leiam comigo. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto.
Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como Deus tem nos perdoado, devemos também perdoar aqueles que têm pecado contra nós com a língua. Agora não é nós que estamos falando mal de alguém, mas alguém que está falando mal de nós. O que é que devemos fazer? Perdoar quem está fazendo isso. Mateus 18, 21, leiam comigo. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tem de perdoar. Porque se não perdoar os homens, Deus não perdoará suas ofensas. Terceira afirmativa: o cristão deve evitar o autoelogio. Versículo 5. Assim também você já falou mal de você mesmo? Quero falar sobre mim. Vou dizer aqui o que eu sou. Ninguém fala mal de si. Pelo contrário, vai aumentando um pouquinho, é o currículo, né? Não, eu sou tal. Nós nunca falamos mal de nós mesmos. Nossa tendência é aumentar nossas virtudes e realizações para benefícios pessoais e inflar o nosso ego. Vá lá ver quando está levando um currículo. O cara vai buscar coisa lá de... Quando bebê, eu fiz o curso de tal, como andar. Vai botando, enche aquele currículo, né? Quantas coisas ele fez. A gente sempre é assim. Temos de ressaltar nossas virtudes, né? Efésios 5, 29 diz: porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Para alcançarmos o status que desejamos, usamos como expediente falar de maneira negativa do próximo para que nossa pessoa fique em evidência no grupo social ao qual pertencemos. Então, qual é a maneira que a gente muitas vezes usa para ficar bem na fita? É falar mal um do outro. Fulano não presta, fulano não dá um bom líder, fulano ele é relaxado. Mas ao falarmos mal dessa pessoa, nós estamos querendo dizer: olhe para mim, aqui tem eu para preencher essa vaga, né? Então, essa maneira sutil da gente produzir elogio a si mesmo, é falando mal do outro. 1 Coríntios 9, 1, vamos ler aí. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Chegaram os falsos profetas e começaram a difamar Paulo. Ele não é apóstolo não, ele fez isso, aquilo. E eles estavam então agora acolhendo esses falsos profetas como apóstolo e rejeitando o próprio apóstolo. Paulo disse: rapaz, eu que fundei essa igreja, eu vi Jesus. Se eles não me consideram apóstolo, tudo bem, mas vocês deveriam me considerar. Então vejam como falar mal de alguém prejudica outro e se eleva a si mesmo, né? Esse não pode ser o nosso caminho. Nas Escrituras temos vários exemplos de homens como Abraão, Isaac, Jacó, José e Davi, que do anonimato se tornaram importantes sem usarem o autoelogio, porque era como eles, porque Deus era com eles. Aqueles homens não se promoveram nunca, tiveram até receio. Moisés: que sou eu para livrar o Senhor, levar o povo do Senhor? Então, meus irmãos, Deus pode pegar um homem desconhecido e elevá-lo. Nós não precisamos fabricar elogios, não. Quem nos exalta é Deus. Quem nos eleva é o Senhor. Falar
exageradamente de nossos feitos para impressionar pessoas é um instrumento usado nas relações comerciais para obter clientes, mas não deve ser assim em nosso viver diário. Apresentar projetos faraônicos no meio dos nossos conhecidos e estranhos visa sensibilizar e ganhar admiradores e posição no grupo social. Não vamos usar isso. Nós sabemos que o marketing está aí. As pessoas botam as propagandas para chamar a atenção. E muitas vezes não é a realidade daquilo. Não vamos caminhar por aqui. O nosso caminho é do Salmo 131. Vamos ler aí? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Devemos pensar moderadamente ao nosso respeito. Vamos reconhecer que nós temos falhas, mas também temos virtudes. Os Romanos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Usemos os nossos lábios para elogiar os outros. Elogios verdadeiros e moderados para animá-los a crescer em suas áreas específicas. As pessoas pensam que elogiar é pecado. Não é pecado, se você não exagerar no elogio. Mas se a pessoa fez uma coisa boa, correta, parabéns, meu irmão, continue assim, faça ainda melhor para a glória de Deus. Então, em vez de ficarmos elogiando a nós mesmos, vamos elogiar os outros de maneira sincera. Quarto lugar, o cristão deve evitar destruir o próximo através das palavras. Aí o versículo diz: vede como uma fagulha põe em brasa tão grande réu. Irmãos, as palavras que proferimos têm o poder de destruir a reputação e a imagem das pessoas perante outras. Foi por meio da mentira do diabo que a imagem de Deus foi destruída do coração de Eva e colocada em seu lugar um Deus egoísta que deseja privá-la de ascensão. Por ela ter crido, comeu do fruto proibido e trouxe ruína a toda a raça humana. Foi o diabo que fez isso. Não, é mentira. Deus sabe que quando você comer, seus olhos serão abertos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele destruiu a imagem de Deus. Ela concebeu que Deus era egoísta, que Deus estava privando ela da felicidade. Vamos ver Gênesis 3, 4, leiam comigo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Foram as mentiras da liderança judaica que levaram Jesus a ser crucificado como um malfeitor. Mas Deus usou essa perversidade dos líderes para salvar todo aquele que nele crê. Jesus morreu por causa da mentira, a mentira do sinédrio. Lucas 2, 23, 2. Leiam comigo. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes.
Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, donde começou até aqui. Esse falso testemunho levou Jesus Cristo à morte. Assim também aconteceu com o diácono Estevão. Caluniado pelos judeus estrangeiros, foi levado ao sinédrio, condenado e morto por apedrejamento. Atos 6, 11 diz: então, observe aí, lê o 11 comigo. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então ele vai morrer por causa desse conjunto de mentiras. O apóstolo Paulo perdeu a liberdade porque os judeus fizeram acusações falsas contra ele. Em todos esses casos foram as mentiras um instrumento para tirar a liberdade e a vida de indivíduos. Tomemos cuidado com o que falamos, porque pessoas podem estar sendo prejudicadas por nossa fala venenosa. Saindo do campo pessoal, a mentira doutrinária, por exemplo, ensinada pelos falsos profetas, podem destruir a fé de muitos que estão seguindo ao Senhor. É pela mentira que muitas pessoas vão deixar o verdadeiro caminho. Diz aí Gálatas capítulo 6, estava acontecendo lá na Galácia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Irmãos, quando falamos mal de alguém, estamos destruindo sua reputação aos olhos do outro. A partir de então, nasce um sentimento de antipatia por causa de nossas palavras. Ao ressaltarmos os supostos defeitos e omitirmos as virtudes, passamos uma imagem falsa do próximo. Este papel não é nosso, e sim do diabo. O diabo é quem tem que falar mal da gente, lá diante de Deus. Agora ele não pode nem mais fazer porque ele foi expulso do céu. Então nós não temos nenhum acusador mais. Então nós não podemos fazer isso em relação aos nossos irmãos. Vamos ler comigo Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quinto lugar, o cristão deve ter consciência de que transgride muitas vezes com os lábios. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmãos, com os nossos lábios exaltamos e engrandecemos a Deus, mas com ele podemos estar louvando ao Senhor apenas de boca, mas não de coração, e cometemos o pecado de hipocrisia. Sim, esse povo honra-me com
os lábios. Está aí, Isaías 29, leia comigo o 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Cuidado, louvar a Deus dessa maneira. Louvar a Deus com esse espírito é pecado, tanto quanto deixá-lo de adorá-lo. Lhe fazemos belas orações em público, mas não lhe obedecemos no privado. Nós sabemos que os missionários que estão sendo mantidos precisam prestar relatórios para o apoio da obra divina. Mas quando nós contamos nossas obras e muitas vezes publicamos nas redes sociais, são evidência de se exibir e de se promover, o que é pecado aos olhos do Senhor. Sim, se a gente mandou o missionário para tal lugar, ele precisa prestar os relatórios, mandar o que está acontecendo, escrever o que está acontecendo ali, para que as pessoas que estão mantendo possam ver e continuar contribuindo. Mas por que nós, que não somos missionários, ficamos postando a cesta que a gente está dando para alguém, né? Bota assim, na rede social, bota ali, né? Tira aqui, ó, dê ali a cesta, viu? Poxa, meus irmãos, isso é vergonhoso. Nós estamos procurando exibir. O Senhor disse que nós devemos, vamos ver aí Mateus 6, como é que a gente, como crente, deve dar as coisas? Mateus 6:1, leia comigo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Contar piadas sujas ou piadas relacionadas com o nome do Senhor e tudo que esteja relacionado a Ele são graves pecados que cometemos com os lábios. Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma seu nome em vão. Ensinar mentiras ou meias verdades às pessoas à nossa volta são quebras do mandamento. Não dirás falso testemunho, os nossos achismos que contrariam qualquer princípio da palavra de Deus também são pecados aos olhos do Senhor. Aí não acho nada. Deus disse que é assim, é diferente. A pessoa lhe apresenta a questão, Deus, me ajude aqui a dizer o que sua palavra ordena. Como podemos perceber, pecar com a boca é algo mais comum do que pensávamos. Peçamos ao nosso Deus que purifique e controle nossa língua para não recebermos duro juízo no julgamento final. Mateus 12:36, comigo. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Sexto lugar, o cristão precisa ter consciência de que sua fala pode trazer consequências sobre a sua vida. Versículo 6, comigo. Ora, a língua é fogo. Entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O salário do pecado é a morte. Como temos conhecimento, nossas transgressões têm consequências no presente e na eternidade. Mateus 7:1 diz: não julguem os outros para vocês não serem julgados, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros.
e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Quando falamos palavras que transgridem a lei de Deus, ficamos espiritualmente impuros para o Senhor, impróprios para lhe prestar culto ou fazer qualquer coisa em seu nome. Mateus 15 diz: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Se formos linguarudos, não gozaremos de boa reputação entre as pessoas do nosso convívio. Provérbios diz: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Se estamos entre aqueles que falam mal do próximo e que propagam mentiras, somos alvos do desprazer do Senhor. Provérbios 6:16, leiam. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar altivo, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre irmãos. 3 vezes aparece alguma coisa relacionada ao que a pessoa fala. Nossas palavras podem nos tornar pessoas indesejáveis entre parentes, amigos e Deus. Se Deus faz o muxoxo, chegou fulano. Muitas vezes a gente corre de pessoas assim, né? Ele vai contar, né? Perigoso. Se falamos o que não se deve, somos péssimas testemunhas de Cristo diante dos homens que não são convertidos. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Faltam 5 minutos. Caso nos enquadremos neste perfil, não podemos exercer cargo de liderança na igreja. No inferno não faltará lugar para aqueles que não conseguiram refrear sua língua. Lembrem, Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vou terminar com essa afirmativa. O cristão deve se esforçar para que sua boca seja uma bênção e não maldição. Leiam. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a figueira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Para termos uma boca abençoadora, necessitamos eliminar de nossos lábios o que o Espírito Santo nos ordena nas Escrituras. Efésios 5 diz: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, não digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão. Isso é o que o Espírito Santo está ordenando à igreja, não é palavra de homem. Vamos evitar dizer o que é inapropriado, os nossos achismos ao próximo, mas falar para ele os princípios da palavra do Senhor. Efésios 4:29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé
e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Usemos nossos lábios para agradecer a Deus pelo que Ele nos tem dado, principalmente a graça da salvação em Cristo. E vamos evitar falar mal do próximo, porque ele é a imagem de Deus. Que em nossos lábios haja louvor a Deus e o falar dos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, em vez de falar o que não se deve das pessoas ao nosso redor. Irmãos, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo manifestará uma língua controlada, porque diz o fruto do Espírito, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Para obtermos esta graça, a conversão ao Senhor é o início para o controle da língua. Sem essa experiência do novo nascimento, é impossível sonharmos com a língua controlada. Quem não nasceu de novo não pode ter língua controlada, porque é obra do Espírito Santo. Mas, além da conversão, necessitamos conhecer a vontade do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Nelas iremos aprender o que evitar e o que devemos fazer. Se não submetermos à revelação do Espírito, se nós submetermos à revelação do Espírito, Ele mesmo nos capacitará a ser uma pessoa sábia no falar. Que Deus nos abençoe.